Muito boa tarde a todas as senhoras, todos os senhores aqui presentes. Antes de começar, gostaria de pedir para o pessoal que, se puder chegar um pouquinho mais para frente aqui, ficaria melhor. Estamos, então, iniciando a audiência pública com a pauta para discutir a iniciativa do Banco de Refeições Coletivas desenvolvida no município de Caxias do Sul. Essa audiência pública é uma realização da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, através da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, uma iniciativa do deputado Luiz Marenco, que é quem irá conduzir os trabalhos. Fazem parte da mesa o deputado Luiz Marenco, presidente da Fundação Caxias do Sul, Paulo Poleto, representante da AGAN, Lisete Souza, representante da ENCA, Eliane Prigol Rosa. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui à Câmara de Vereadores. Passo, então, a condução dos trabalhos ao deputado Luiz Marenco, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde aos amigos, representantes e deputados, aos visitantes, vereadores, no qual vou citar seus nomes agora, e declaro aberta essa audiência pública da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, que irá discutir a iniciativa do Banco de Refeições Coletivas desenvolvida no município de Caxias do Sul. Como falou nosso companheiro Lisete Griebler Souza, que é representante da CAN e da CONSEA, né? Paulo Poleto, Fundação Caxias, que está completando 50 anos hoje, né? Este ano, 50 anos. Parabéns. Ao nosso amigo vereador Ricardo Daniluz, presidente aqui da Câmara de Vereadores, a Eliane Prigol Rosa, que é diretora da ENCA. Já vi uma gurizada ali com a camisa da ENCA. Se vocês lá de cima, é uma turma ali, eu vi. Se os amigos aí de cima quiserem chegar mais próximo, como falou o Daniluz, para ficar mais pertinho da gente aqui. Não? Ninguém precisa falar, pode vir. Não, é. Não, o Rafael não pode. Registrar a presença aqui. Não. Registrar a presença dos vereadores Ricardo Daniluz, aqui ao meu lado, Rafael Bueno, né, os dois do PDT, Felipe Kremelmeier, do MDB, Paulo Périco, MDB. Paulo Périco. Obrigado pela presença, meus amigos. Também saudação aos alunos do Serviço de Convivência Nossa Senhora da Paz, Marcelo de Gregory, representando o deputado Neri Carteiro. Convidei o Neri, o Búrigo, a Fran, e agradeço pelos amigos representarem esses nossos companheiros lá na Assembleia. Assis Ferreira Borges, da Fundação Caxias, também está presente. José Antônio Voltan Adamoli, chefe de gabinete da deputada Fran Somenzi. Obrigado. Valquíria, é que eu te falei dos nomes, viu? E a letrinha não me ajuda aqui, ó. Valquíria Posa. Valquíria, eu conheço a Valquíria, daqui de Caxias, sempre presente conosco. Janeira Cristina da Silva, Associação Criança Feliz, nutricionista ela. Daqui a pouco eu digo mais alguns dos amigos aqui. Me chegou essa ideia pelo Viriato, o Viriato está presente aqui com os amigos, alguns meses atrás, lá no nosso gabinete, sobre esse projeto maravilhoso que já acontece aqui em Caxias, um projeto que, juntamente com o Frei Jaime Betega, com a Fundação Caxias do Sul, eles resolveram abraçar essa ideia, no qual eu já parabenizei pelo trabalho maravilhoso, e nos chegou essa ideia no gabinete, alguns meses atrás,
onde não só eu, mas também como meus companheiros que trabalhamos juntos, achamos maravilhoso. E nós gostaríamos que esta ideia, que este projeto não ficasse só aqui em Caxias do Sul. Caxias hoje é exemplo. Nós estávamos conversando, o senhor Paulo me disse que são 850 refeições por dia. Isso não é pouca coisa, né? E nós, agora colocamos na Assembleia, já passou na CCJ unânime, agora vai para a comissão e pós-plenário. Imaginem vocês, o Rio Grande do Sul, podendo usar este projeto de Caxias, essa ideia de Caxias, para todo o nosso estado. E quem sabe depois para o país, um país continental como o nosso, que sabemos e que existe fome por todos os cantos, pessoas que precisam de ideias como essa. Então, parabenizo Caxias, parabenizo a todos os companheiros que estão presentes por estarem conosco lá, por entregarem essa ideia. Esse projeto, se eu não me engano, foi em 2016, foi sancionado pelo prefeito Barbosa Velho, né? Em dezembro de 2016. Então, quer dizer que vai completar 3 anos que esse projeto já acontece e mata a fome e ajuda tantas crianças, tantas pessoas aqui. Então, eu gostaria... Mais 2 vereadores aqui. Velocino Vez e Renato Oliveira. Estão presentes também conosco. Agradeço a presença deles. Renato é presidente da Comissão de Saúde. Presidente da Comissão de Saúde da Câmara. Muito obrigado pela presença, Renato. E nada melhor do que o senhor Paulo, aqui da Fundação Caxias, para nos ajudar a ilustrar melhor esse trabalho que vocês vêm fazendo, né, senhor Paulo? Eu gostaria que o senhor explicasse melhor aqueles ainda que não estão por dentro do projeto. Boa tarde. Boa tarde a todos. É uma satisfação estarmos aqui, discutirmos um assunto tão quente e tão relevante para uma sociedade faminta, uma sociedade carente, necessitando de um pão, necessitando de um braço, estender um braço para saciar a fome dessas pessoas. Posso falar em grande parte, mas o Sirena, nosso vice-presidente também dessa área, comandamos desde o início, né, o encaminhamento desse processo. Para dizer assim, de que em 2005 foi constituído o Banco de Alimentos em Caxias. Fundação Caxias levou adiante esse projeto do Banco de Alimentos e, lógico, para que, necessitando de público, necessitando de recursos públicos, nós chegamos ao prefeito, na época, José Ivo Sartori, e ele prontamente entendeu o projeto e diz assim: a prefeitura está junto, porque a prefeitura sozinha não pode atender a todos os braços, a todas as mãos que são estendidas. E juntos fizemos um trabalho no Banco de Alimentos nesse sentido. E digo o seguinte: a ideia inicial do Banco de Alimentos era exatamente a utilização dos excedentes das cozinhas industriais. Mas os processos, vocês conhecem bem como é que, né, o processo ele tem que andar, tem que ser aprovado por diversas instâncias, e demorou. E nós não podíamos parar, nós não podíamos deixar um projeto desses parar por ali. Nós damos continuidade ao Banco de Alimentos até 2017, quando, pela Lei 13.019, um programa pensado e constituído pela Fundação Caxias, nós não podemos mais continuá-lo, porque havia
havia um contrato de parceria com a prefeitura e esse contrato de parceria não podia dar continuidade. Hoje a prefeitura, pelas suas secretarias, está dando continuidade e a fundação permanece no Conselho Gestor. Mas para dizer só de que o embrião inicial começou com o Banco de Alimentos. Em 2017, 2016, então esse processo veio seguindo a passos bastante largos. Em 2016, dezembro, nós conseguimos a edição da lei que permitia o uso dessas refeições dos excedentes das cozinhas industriais, a gente com regras bem rígidas e descritas, de poder atender as pessoas em vulnerabilidade social. Isso nós vimos há 1 ano e meio já, antes de 2016, num trabalho junto com vários órgãos nessa área, inclusive a Universidade de Caxias do Sul, pelo curso de nutrição, a Secretaria da Saúde, Vigilância Sanitária, acompanhando todo esse processo, vendo aonde podia estar infringindo ou encontrando as dificuldades, né, de seguir. E nós damos sequência, mostramos a necessidade, mostramos que, além de atendermos as pessoas em necessidade, nós estamos contribuindo com o meio ambiente. Porque na época nós tínhamos mais de 8 toneladas de lixo por dia, de alimentos que é para o lixo. Mas não, porque na hora que se fala em lixo, a gente acha que é aquilo que está estragado. Não, é refeição pura, boa. Uma refeição e não é aquele excedente dos pratos, nem aquele excedente das cubas, né? Mas são excedentes das panelas. Então, lógico, com isso nós conseguimos demover essas entidades todas e em dezembro de 2016 saiu a lei municipal, criando então o Banco de Refeições Coletivo, permitindo que a gente desse continuidade e fizesse esse trabalho. Esse trabalho seguiu e hoje nós estamos atendendo 16 entidades e na grande maioria são crianças e jovens de 5 a 15 anos, 15 a 16 anos, que, digamos também, repetindo, uma grande parte deles é a única refeição do dia. Então, como pessoa humana, nós não podemos ficar fora de um processo tão lindo e tão interessante e tão importante na vida das pessoas. Nós aqui não sabemos o que é, eu digo até nós, acho que todos nós não sabemos o que é ficar sem comer. Mas imaginem nós ficarmos 2, 3 dias sem termos com o que nos alimentar. Nós estamos entregando 850 até hoje pratos, refeições diárias, que a gente enxerga no rosto dessas crianças transparece o interior deles de um agradecimento. Teve um caso em que a gente foi lá numa entidade em que, quando completamos 1 ano de atividade, então em 2017, chegamos numa entidade, falamos, o Sirena mostrou, porque naquela entidade era o restaurante do Sirena que fornecia aquela alimentação, e uma criança chega para nós e diz assim: vocês vão continuar nos dando comida? Isso choca, isso chama o nosso interior, como pessoa humana, que nós não podemos calar. E quando se fala em alimentação, que é um grande vilão da Fundação Caxias, quer dizer, não, vilão, é um grande caminho que a Fundação Caxias escolheu,
nós não podemos parar. Estivemos na Assembleia Legislativa encaminhando um projeto parecido, lá na legislatura anterior ainda, e hoje, graças a Deus, o deputado Luiz Marenco, dando continuidade e se preocupando que não só Caxias, mas a exemplo de Caxias, a gente possa chegar nas outras cidades. Há cidades que a gente sabe que os entes públicos fecham um olho para poder atender as pessoas, não tem lei. Mas e por que não estender uma lei que é justa, que é livre, que é bonita, que atende as pessoas que estão em necessidade? Estender para outras pessoas. De forma, vamos dizer assim, dentro da lei. Então, é esse o objetivo que a gente encaminhou para a Assembleia Legislativa, Luiz Marenco, para que vocês dessem essa continuidade e que a gente possa outras cidades também atender essas pessoas. Que o povo gaúcho o povo gaúcho ele está muito disponível, ele quer atender, ele quer estender as mãos, mas nós precisamos desse braço que o governo autoriza a gente fazer. As entidades privadas fazem o trabalho. Nós precisamos que vocês nos sacramentem e nos autorizem. Tá? E, né, Sirena, tem cidades aqui próximas que já estão falando que querem essa lei para poder dar continuidade e abraçar mesmo a situação. Então, quando vocês chegam aqui para uma audiência pública sobre um projeto que trata da alimentação, da utilização dos excedentes das cozinhas industriais, comerciais, e nós fizemos uma alteração recente na lei municipal, né, acrescentando também dos hospitais, não é a comida do doente, mas é a comida do restaurante dos hospitais, foi incluído na lei também, e até agradeço os senhores vereadores pela compreensão e pela pronto atendimento, que essas sobras de comida possam ser utilizadas. Existem as normas, como eu estou dizendo, mas na regulamentação deve ser posta bem claramente as calorias, o tempo de uso, o tempo de conservação, que são necessidades, né? Não é a mesma coisa do que uma pessoa que vai para um restaurante, na porta do restaurante, e pede uma comida e dão uma coxinha de galinha. Nós oferecemos um prato balanceado. Essas crianças aprenderam a comer. Aprenderam que existe uma salada que é importante para a vida, um prato quente e talvez até, muitas vezes, uma sobremesa. Então, eu acho que isso vem comover. Há pouco, neste ano, Caxias do Sul está atendendo as pessoas que vivem na rua, né? Os moradores de rua. A Igreja Católica atendeu neste ano, acho que foi de maio até setembro, né? De maio até setembro, na Igreja da Sagrada Família, e nós fizemos chegar as alimentações para eles. Eram 70, 75 na média que dava por dia, onde eles tinham um pouso, tinham um banho e tinham alimentação. Lá, incrível, nós tínhamos que servir, porque eles entendiam de que comendo um arroz era o suficiente, então enchia o prato de arroz. Não, você tem que comer as coisas balanceadas, para te dar também o balanço na alimentação, e o efeito que dá para a pessoa. Então, nós estamos presentes nesse sentido. Eu acho que a sociedade toda tem que se comprometer com o meio ambiente, evitando o desperdício, e com a saúde pública, fornecendo alimentação. Eu acho que
nós apostamos que essa lei seja aprovada o quanto antes, para que outros municípios possam fazer uso adequado da alimentação que sobram nas cozinhas. Eu digo sobram, mas são os excedentes das cozinhas industriais, comerciais e hospitalares. Muito obrigado, Sr. Paulo. Falando em municípios, nós temos 497 municípios no estado. O único que aprovou essa lei foi Caxias do Sul. Agora, imagine o senhor, restam 496 municípios que podem auxiliar, e como o senhor falou agora, moradores de rua. Porque pega o inverno no Rio Grande do Sul, onde eles dormem no chão, onde eles não têm roupa, onde não têm um cobertor, o corpo debilitado, sem alimento, estão propensos a doenças. Então, com uma alimentação, não digo que só a alimentação resolverá o problema, mas é um passo para que todos melhorem. Eu moro num município muito pequeno, moro em Santana da Boa Vista, e dentro do possível, a Prefeitura Municipal, para crianças que não têm alimentação, que vão para o colégio para se alimentar também, recebe o café da manhã, o lanche no meio da manhã, o almoço para ir embora. Lá eles dão 2 almoços. Os que chegam, talvez seja a primeira alimentação e única. Agora, o senhor imagina com esse projeto, em Santana da Boa Vista, eles vão ter a janta. Porque quando nós falamos, não falamos de sobra e de resto. Não é isso, é excedentes. Eu tenho uma amiga que fornece 5.000 almoços dia em Porto Alegre. Ela tem empresa de alimentação. Nesta empresa, ela oferece 5.000. Imaginem vocês o quanto tem de excedente nessa alimentação que vai fora. Ela, por lei, não pode entregar esse alimento a uma criança, a alguém que precisa. Para ninguém. Mas essa criança, ela vai lá e pega no lixo. É excedente, não é sobra nem resto. Então, por isso eu digo a importância, e que bom que Papai do Céu nos entregou, porque nós temos esta vontade de ajudar e fazer com que Caxias não seja só um exemplo, mas que o nosso estado seja um exemplo para o resto do país. Isso é o importante. Nós queremos ajudar. Agora, queremos leis que governem homens e não homens que governem leis, né? Isso. É o que nós precisamos, é isso. Gostaria que a Elisete, da AGAN e Conceia, também pudesse falar um pouco a respeito disso, porque tu é nutricionista e vocês são muito importantes para esse projeto, né? Me parece que nesse projeto, Sr. Paulo, são incluídos junto com as empresas 24 nutricionistas, né? Cada empresa tem o seu nutricionista que apoia o projeto e ajuda. Isso, são as cozinhas que fazem a alimentação para as empresas, para os funcionários das empresas, e essas têm as nutricionistas. Sim, tem até mais de um, talvez, né? E tu faz parte do Conselho de Nutrição do Estado, né? Não, na realidade, assim, eu sou da diretoria... Pega o microfone aqui. Tudo está sendo registrado. Bom, primeiro, então, boa tarde, né? E registrar que eu estou muito feliz de estar aqui como pessoa, como nutricionista, né? E daí, claro, falando em nome de 2 instituições muito importantes para mim, que são o Conselho de Segurança Alimentar do Estado, né? O Conceia, da qual eu sou conselheira, e faço parte da comissão organizadora da Conferência Estadual de Segurança Alimentar. Então, não preciso dizer o tamanho da importância para nós da segurança alimentar e para mim da segurança alimentar, né? E como também representante da diretoria da AGAN, que é a Associação Gaúcha de Nutrição, né? Nós trabalhamos em conjunto com o Conselho Regional de Nutricionistas, que aparentemente não pôde estar presente hoje, mas a Associação Gaúcha de Nutrição está aqui, então, representando as nutricionistas. Né? Então, assim, na realidade, eu teria 2 falas aqui, né? Uma por Conceia, uma por AGAN, porque enquanto Conceia,
realmente o nosso apoio é total, né, a essa iniciativa de transformar essa lei estadual, porque com certeza, né, tem esses dois pontos, né? Uma considerando já esse excedente de lixo que vai para a natureza, que é um ponto, mas o principal para nós, que é a questão da fome, né? E da necessidade do alimento, e com certeza esse tema vai ser abordado, né? Esse projeto também tem que ser abordado na conferência estadual, porque é uma coisa fundamental, e tem todo o nosso apoio, porque realmente dói a gente ver todo esse excedente indo fora, né? E tantas pessoas passando fome. O número, infelizmente, nós voltamos ao mapa da fome, né? Já tínhamos conseguido sair, voltamos, ou seja, a gente sabe que atualmente a situação do país e do estado, nós estamos aumentando novamente a fome, e aí a gente criar alternativas para poder diminuir isso é fundamental, e saber que dá para conciliar, né? Se nós temos as duas pontas, é só unir, né? Temos a que sobra lá, que vai para o lixo, e temos a pessoa com fome aqui. Então, eu fiquei muito feliz de conhecer um pouco mais em detalhes dessa lei aqui de Caxias, né? Porque aí agora, então, a minha outra fala enquanto nutricionista, enquanto representante da AGAN, né? Que, obviamente, enquanto nutricionista, pensando na segurança alimentar, pensando na fome, pensando no balanço nutricional dessas pessoas, pensando na doença causada pela fome e que também, né, aumenta sobre a lotação dos hospitais e tudo. Então, enquanto nutricionista, mas também temos o outro lado enquanto nutricionista, que é a questão da viabilização da segurança deste alimento, né? Que a gente fica, é obrigada a pensar nisso, né? Então, tem que ser uma coisa muito séria, pensando nessa manutenção da segurança do alimento desde que ele sai da cozinha até chegar ao ponto. E acredito que, e com certeza é aí que a vigilância sanitária entra, aí que as nossas leis, né, as nossas portarias todas de regulamentação de conservação do alimento manipulado entra, e ao mesmo tempo manifestando assim essa preocupação enquanto nutricionista, e ao mesmo tempo manifestando o apoio e a vontade de auxiliar para que isso seja viabilizado, porque com a iniciativa daqui a gente percebe que isso é viável, né? Isso está acontecendo, é viável. E eu estava conversando antes, né, com o Sirena, estava me explicando um pouquinho como funciona aqui, e uma das minhas preocupações, que é essa questão do transporte, né? Como, quem faz esse transporte, manter essa temperatura, porque essas questões práticas de que a gente sabe que ele é produzido com todo carinho por nutricionistas lá no restaurante, na instituição lá que vai servir para os funcionários, né? E por que hoje isso não é permitido, né? Porque a gente sabe também que o risco dele sofrer contaminação nesse transporte e fazer mais mal do que bem aquelas pessoas que ele vai servir é muito grande. E é por isso que esbarra em algumas questões da vigilância sanitária. Mas que é viável, nós estamos vendo que é viável, né? Porque está acontecendo aqui. Então, eu acredito que é uma questão realmente de vontade para a gente tentar colocar isso em prática, e vocês estão mostrando que isso é possível. E a minha preocupação, então, conversando um pouco com ele, me passou um pouco mais esses detalhes técnicos, né, da medição da temperatura, quando sai da instituição, da medição da temperatura, quando chega na instituição. Também um outro ponto, porque tem que ter esse registro da temperatura com que ele chegou na instituição onde ele está sendo recebido, né? O veículo também é fiscalizado, o veículo próprio para transporte da alimentação. Isso. Além dessas temperaturas que são tiradas amostras em todas as entregas, né, para verificar mesmo da temperatura. Que isso é muito importante que se diga, né? Muito importante. Para que não haja contaminação e tudo mais. Isso. E eu achei assim, realmente existe essa possibilidade, essa viabilidade técnica no momento que é feito desta forma, né? Tudo certinho, como ele estava me explicando. Então, o transporte é em box que mantém a temperatura, transporte apropriado, né? Uma temperatura bem alta, aquecida a 80 graus, pelo que eu vi na origem,
para chegar, para não baixar dos 65, né, nesse transporte, chegar em condições no local, porque isso é muito importante realmente. Então, como eu falei, falando lá do técnico de nutricionista, né? Também existe o comprometimento, que eu acho que é outro ponto também que é muito importante que se diga. Nós temos cada cozinha e entidade que a gente atende, existe um contrato assinado pelas nutricionistas da cozinha, da empresa que fornece, do transportador e da entidade que recebe. Quer dizer, há a responsabilidade, para não ser somente a responsabilidade da Fundação Caxias. Com certeza. Mas essa responsabilidade que seja dividida e cada um assumindo a sua responsabilidade no que compete. Isso demonstra que existe realmente uma seriedade, né? Não é simplesmente pegar aquilo que sobrou e enviar ou doar ali na porta, porque daí que isso acaba inviabilizando as coisas, né? Então, eu fiquei muito feliz de conhecer, porque isso era uma das questões que me preocupava, assim, esses detalhes técnicos, né? E principalmente a questão, assim, da logística, que eu ficava pensando, mas isso vai como banco de alimentos, né? Vai tudo para um local e daí distribui, como é que funciona, mas aí a viabilidade em termos fitossanitários não me parecia uma coisa lógica. E agora ele me explicando também que, então, seria ponto a ponto, realmente, né? Uma instituição dá para aquela outra instituição específica. Isso é muito bom, porque tu também pode fazer esse rastreio, né? Então, assim, para essa instituição veio dessa, existe um comprometimento das duas, a que recebe, a que doa, e muito, muito importante. Fiquei muito feliz de conhecer um pouco mais esses detalhes. Eu gostaria até de conhecer mais, né? Porque isso mostra que realmente é viável, né? E estou aqui querendo saber mais. Ótimo. Muito obrigada pela oportunidade. Concordo com a tua preocupação, Lisete, até porque, como falou o Paulo, tem que ajudar. Isso tem que ser importante, porque não adianta tu alimentar, mas também tem as doenças por serem mal. Porque com certeza é por isso que hoje é proibido, né? Não é porque alguém é mal que não quer que dê, né, a comida. Certamente. É proibido porque existe essa preocupação de como vai chegar esse alimento, né? Mas é possível e isso me deixa muito feliz. Essa é a minha preocupação de outras cidades, localidades que estão fazendo, utilizando as comidas, só que a gente não sabe como é que é transportado. Exato. Que veículos são esses? São fiscalizados? Tem uma manutenção? Exato. Tem alguém que acompanha? Quer dizer, por isso que precisamos de uma lei que ela seja, então, que atenda a todas da mesma forma. A minha outra preocupação, porque assim, quem doa e quem recebe está muito claro, né? A minha preocupação era essa questão do transporte, né? Quem faz, quem é o responsável por essa questão do transporte, né? Porque isso acho que é uma coisa que tem que ser alinhavada bem certinho também, né? Aí, pelo que o Ciriano me comentou, hoje quem cuida disso é a Fundação. É a Fundação. Inclusive, até nós recebemos da VEC, Vara de Execuções Criminais, a cedência de um veículo. Temos 3 veículos, mas um veículo é nosso específico para isso, junto com outros 2 de uma empresa que faz um transporte para nós. Isso é uma questão que eu acho que vale a pena a gente pensar em de que maneira colocar isso, porque isso tem que estar na lei, eu acho, né? De que maneira criar alguma fundação, alguma coisa que seja responsável por esse, né? Que tenha que ter algum órgão, alguma coisa que seja responsável por esse. Claro. Porque não é simplesmente a gente regulamentar que vai ter alguém que doa e alguém que recebe, né? Claro que não. É como nós estamos compartilhando ideias. Nós viemos para cá para aprendermos também. É importante a participação do Conselho de Nutrição, como é importante o Paulo, todos esses anos que já estão trabalhando com isso. O Conselho de Nutrição não só é importante agora, como também será depois. Porque no momento que passar pelo plenário, no momento que o governador sancionar, vai ser regulamentado. Com certeza. Aí está, o executivo entra para regulamentar da forma na qual você está pedindo, e é correto. Tá.
Tá. Estou certo, não é, São Paulo? Exatamente. E nós podemos, inclusive, ceder toda essa parte, né? A parte estrutural, a ideia. Estrutural, sim. Também Inclusive, quero Porto Alegre, dando uma ideia, Porto Alegre, na Fiergs, tem os bancos de alimentos, os bancos sociais. Né? Seria uma entidade, digo eu, entre aspas, né? Que poderiam, talvez, a nível de Porto Alegre, estar estruturando alguma coisa nesse sentido. Essa questão do que alguém tenha alguém que tenha um acompanhamento. Eu estou, inclusive, nesse ato também representando a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços, a SIC de Caxias. Né? E a SIC está junto nesse processo desde o seu início. A SIC, como também a CDL. Bom, é um primeiro passo a nível estadual. Começou em Caxias. Muito nós iremos aprender com todo esse sistema. Né? Vocês vão ajudar muito no conselho, como eu falei agora há pouco. Quero agradecer também a presença do Fábio Pimmel, Nossa Senhora da Paz, a entidade, Cristine Fabian, diretora de Segurança Alimentar, Paulo Sausen, da VAB, né? UAB Caxias do Sul, Richelle Lemos, Serviço de Convivência Nossa Senhora da Luz, Gilmar Dares, consultor Negócios e Agronegócios. Depois falo que a minha letra é ruim. Cristina Zeferino, Nossa Senhora da Paz, assistente social. Adriana Souza de Oliva. César Augusto, do SCFV. Jânio Medeiros, representante da deputada Zilar, nossa colega, agradeço ao Jânio, agradeço a Zilar está sendo representada aqui. Sandra Santos, presidente do Vitório 3. Sacanagem. Depois eu digo os outros companheiros que estão presentes aqui também. Fundação Caxias está presente também aqui com o Mauro Barbosa. Eu gostaria de passar a palavra para a nossa outra convidada, ela que faz parte, Elaine Prigolo Rosa, diretora do ENCA, que são uma das instituições que são beneficiadas com esse projeto, né, Elaine? Sim. Eu acho que eu tenho que começar... Tá ligado? Tá ligado, né? Sim. Eu acho que eu tenho que começar pela palavra cidadania. Esse projeto, este serviço, ele promove a cidadania das pessoas. Porque através da cidadania, através da alimentação, através da nutrição, através da qualidade do alimento, e eu falo em especial das crianças, porque é o nosso projeto, ele possibilita que esta criança consiga desenvolver outras habilidades. Porque nós sabemos que a fome, ela nos retira muitas habilidades, né? Ela é incapacitante, exatamente. Então, eu acho que esse programa, ele é de cidadania. E, Poleto, quando tu falavas em 2005, eu tenho uma entidade social e eu também coordeno uma coisa aqui em Caxias que se chama Fórum dos Direitos da Criança e do Adolescente, que são as entidades não governamentais que se reúnem para discutir as situações das entidades que atendem crianças e adolescentes. Nós começamos o nosso serviço em 1993. O serviço da ENCA desde 1996, de uma forma jurídica. E eu posso dizer assim, com toda certeza, naquela época, eu falei para ti antes, com toda certeza, em 2005, quando saiu o Banco de Alimentos, foi um divisor de águas. Eu costumo sempre dizer, antes do Banco de Alimentos e depois do Banco de Alimentos. Agora que nós também estamos recebendo alimentação, eu disse para ele, agora eu já posso dizer antes e depois... Banco de refeições. Né?
Por quê? Porque, inclusive, para nós, lá na nossa entidade, quando veio esse convênio, quando nos chamaram para fazer o convênio, foi o Assis que até entrou em contato com a gente, nós estávamos muito preocupados, porque nós dávamos, no final da tarde, um lanche para as crianças. Sempre dávamos um lanche. Mas como a gente está muito próximo das famílias, como a gente está muito próximo das pessoas, a gente começou a perceber que essas crianças só iriam comer novamente no outro dia se a escola tivesse a alimentação. Então, elas saíam lá da ENCA às 4h30, 5 horas da tarde e ficariam sem comer até o outro dia, na hora que a escola tivesse o alimento. Aí nós nos preocupamos, puxa vida, um lanche, uma fruta, isso é muito pouco, mas como manter um segundo almoço numa entidade social sem recurso financeiro? Como manter? As entidades sociais, elas buscam muito recurso para tudo, para luz, para água, para telefone, para um monte de coisa. E, além disso, ainda tem que comprar o alimento. Né? Então, tem algumas entidades que eu sei que recebem de manhã para fazer o almoço. Né? E nós, no nosso caso, é a pré-janta, que até, por sinal, no nosso caso, o turno da tarde tem mais crianças. Né? E eu te digo mais uma, assim, depois deste programa, as crianças passaram a comer carne. Isso. Vocês compreendem que uma entidade social não tem recurso para comprar carne. Nós não temos, a minha e de todas as outras aqui em Caxias, não tem esse recurso. Nós estamos sempre correndo atrás da máquina. Baseado em carboidrato. Até porque, assim, tem mais uma situação. Como fazer essas crianças entenderem que precisam comer alguma coisa diferente? Elas só conhecem arroz e feijão. A vida delas, o gosto delas é arroz e feijão. Então, tu tem mais uma... Tu trabalha muito este programa. Tu trabalha a criança integralmente. É uma coisa fantástica. Este trabalho é uma coisa fantástica. Que é uma coisa assim, não dá... Hoje, eu disse para eles, não sei o que nós faríamos sem este programa, hoje. E eu falo em nome de todas as entidades sociais, pessoal. Todo mundo teria, se estivesse aqui, e falaria da mesma forma, porque é importante para todas as entidades sociais. Eu estava olhando aqui que tu atende imigrantes também, né? É muito importante, sabe? Todas essas crianças em vulnerabilidade social, elas não se alimentam bem. Muitas vezes, não é nem porque elas não têm um alimento em casa, é porque talvez aquele responsável, aquele guardião por ele, não faça esse alimento. Às vezes, ele não faz esse alimento. Por quê? N motivos que a assistência social precisa trabalhar. Mas nós conseguimos fazer essa complementação e aí eles vão melhor nas escolas, eles se relacionam melhor, porque a criança, ela demonstra a fome através de movimentos, através do que ela faz. Uma criança não sai dando chute por aí por nada. Ela está dando esse chute porque alguma coisa está incomodando, e às vezes é a fome. É fome ou é... Oi? Muitas vezes. Uma grande parte, mas as entidades sociais, e sabe por que funciona muito bem aqui em Caxias? Nós temos uma rede de pessoas que estão comprometidas. Nós temos uma rede de pessoas comprometidas, tanto do lado empresarial, quanto do lado das entidades sociais, voluntários, pessoas de bem que querem fazer alguma coisa para diminuir um pouquinho e desenvolver essa criança para que ela mude este mundo, mude esse país, mude sua vida, conheça coisas diferentes. O sabor numa comida, ele possibilita que esta criança tenha vontade de mudar outras coisas, não só o sabor da comida. O comer, às vezes, vem assim um bife bom, às vezes vem umas coisas diferentes, uma lasanha, uma coisa assim. Isso é mostrar para esta criança que existe algo a mais do que aquilo que ela conhece. E ela poderá desbravar. E em desbravar, ela muda a sua vida. Ela quebra o paradigma dela. Extrapola para outras áreas da vida, porque é isso, a comida está lá embaixo, na nossa base, né?
E então, assim, eu não saberia mais como administrar uma entidade social se não tivesse esse programa. A gente iria, porque tem uma coisa maior do que tudo, né? Que é a nossa missão. Mas ia ser muito difícil, Poleto. Ia ser muito difícil. Eu acho que cabe salientar aqui também, todo esse trabalho que a Fundação está fazendo, existe por trás alguém que nos paga também, né? Então, são empresas, são pessoas físicas que nos ajudam a pagar o frete do transporte, mas também o poder público. O poder público, através de uma licitação que fez com a empresa hoje que transporta também essa refeição, participa também com uma grande parcela desse custo de transporte. Inclusive, a gente está em tratativa de ter um aumento nesse valor. Nós temos que pensar nesse aumento ou nesse formato que nós estamos tendo, uma vez que nós temos uma necessidade, vamos dizer assim, entidades crescendo, entidades pedindo para nós alimentação. Isso. E nós temos empresas dispostas a atender. Nos falta esse intermediário. O intermediário. Intermediário. Inclusive, Paulo, eu queria... Temos que agradecer, inclusive, o órgão, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria. Isso. Né? Que nos dá também uma parte desse recurso. Inclusive, Paulo, assim, eu falando e acomodando o coração da Lisete, quando nutricionista, as entidades sociais, quando elas fazem esse convênio neste programa, elas assumem uma responsabilidade extrema de só fazer aquilo que é orientado. Diariamente, a gente chega a comida, nós temos que ver a temperatura. Temos uma tabela onde a gente tem que colocar qual é a temperatura daqueles alimentos que nós recebemos. Tem que ter o registro em planilha. Tem que registro, sim, tem que ter o registro e tem que ser encaminhado depois. E, além disso, nós temos o compromisso com a Fundação e com o restaurante de nós não terceirizarmos esse alimento, né? O que está na cuba e não for comido, fora. Este tem que ir fora. Nós não podemos. Isso é um compromisso que as entidades têm. E as entidades em Caxias são muito sérias. Olha, sabe? aqui outra coisa, eu acho que é importante também, das nutricionistas. O curso de nutricionistas, de nutricionismo da Universidade de Caxias do Sul, eles fazem um estágio dentro das entidades conosco. Inclusive, acompanhando peso, o formato da alimentação, a quantidade de alimentação. Aproveita esse vínculo para já fazer todo o trabalho de avaliação nutricional. Educação nutricional, tudo isso. A educação nutricional, eles fazem um trabalho excepcional junto às entidades. Né? E tem diminuído, porque tinha crianças obesas sem comer. Com certeza, né? Porque come só carboidrato. É a própria fome que faz isso, né? Sim. Ela guarda. E assim, eu nunca vi um período de tanta fome como está agora. Eu só vi lá em 1993. E a gente tem uma caminhada muito grande, sabe? Nós temos uma caminhada comunitária muito grande. E a fome que estamos sentindo hoje é só comparada a 93, 94, 95. Lá na época do Betinho, da Fome Zero, aquela coisa. Hoje nós já estamos nessa situação também. Justamente por isso que o tema da conferência esse ano, né? A conferência estadual esse ano, o tema que nós escolhemos foi pensando nesse resgate lá naquela época do Betinho, né? Voltando, porque estamos voltando àquele período. Então, foi segurança alimentar por uma vida saudável e contra a fome e a miséria. Né? Então, a Conferência de Segurança Alimentar desse ano pretende abordar muito isso, e é por isso que eu vejo isso de fundamental de ser tratado na própria conferência. Né? Então, e dali pode até sair propostas, né? Com certeza vai sair alguma coisa. Agradeço as palavras da Elaine, muito obrigado, Elaine. Também estão presentes aqui a Andréia Pereira, da Murial do Santa Fé, Rafael de Lucena, representando a reitoria da FSG, Karen Melo, representando a Universidade de Caxias do Sul, curso de nutrição. Bom, muito bem.
a Luana Vieira, representante da Secretaria da Agricultura, a Denise, a entidade é Expert Restaurantes Empresariais, Márcia Silva, coordenadora, Irmão Sol, Fabiane Grossi, também da entidade de Assistência Social Esperança, Elisa Zambuja, coordenadora, né, Jardelino, né? Salomé Alfano, Clube de Mães de Caxias do Sul, Isabel Lúcia, coordenadora do Centro Assistencial Portal de Luz. E também não poderia deixar falar, também é o seu Dilson Pedro Machado, que trabalha conosco no gabinete, e esses projetos, nós estamos falando hoje, passa primeiro por ele, ele faz um trabalho maravilhoso quando chegou esse projeto também aqui do reaproveitamento de alimentos, passou pelas mãos dele, ele nos auxiliou e até hoje está conosco, nos auxiliando nesse dia de hoje. Então, é um agradecimento especial ao seu Dilson, que nos ajuda muito, até porque eu estou há 8 meses lá, né, aprendendo. Eu quero abrir também as inscrições para quem, alguém da plateia, quiser se manifestar, pode se inscrever ou só chega à frente. Tem que se inscrever. No máximo 10 inscritos, com direito a 3 minutos de fala cada um. Se alguém quiser se manifestar a respeito, ó, o amigo lá vai. Tem som aqui? Sim, vamos ver. Pode usar a tribuna aí, vamos. Adriano Blanco, do ENCA também, né? ENCA. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado. Agradecer primeiro ao deputado por levar um projeto tão bom quanto esse para nível estadual, a Câmara de Vereadores por abrir o espaço para que a gente possa estar aqui. Uma coisa foi dito aqui, a fome dói. E dói. E digo porque já passei. E só quem passou sabe. Esse é o primeiro ponto. E nesse sentido eu queria trazer para vocês uma coisa que pudessem, no aprimorar do projeto, ou seja, existe um projeto que é 10, mas que pode ser aprimorado. O que mais dói para quem está lá na entidade é com aquele irmãozinho que não está na entidade, está em casa. Porque para cada um que está na entidade, tem uma família que não está lá. E se o Joãozinho, eu vou dar um nome genérico, teve a pré-janta, a Mariazinha, talvez não tenha tido. Eu não sei como, mas que pudesse se olhar a isso também de uma forma de flexibilizar um pouco mais até, tá? Para que de alguma forma as entidades pudessem também atingir as suas famílias com essa questão. Eu não sei nem se é viável, mas eu posso dizer que lá, para nós, é uma coisa que às vezes a gente vê, tá? E eu sei que aquela comida da Cuba tem que ir fora às vezes, mas dói. Dói. Porque eu sei que lá no bairro tem gente que está precisando. Talvez aquela criança, aquele adolescente que está lá na entidade, ele está seguro e está coberto porque a entidade está olhando para ele, né? A comida chegou, mas tem um outro tanto que não tem esse mesmo olhar. Que a gente possa também pensar nisso, de alguma forma poder beneficiar as entidades, ampliar isso. Não sei se é possível, mas que pudesse se pensar. Obrigado. Obrigado, Adriano. Eu acredito que em nosso projeto, né, seu Dilson, ele não seria só para entidades, mas também para associações. É para todos, né? Eu acho que será beneficiado sim, Adriano. Nós já consta no nosso projeto que entrando em associações de bairros. Associações de bairros, já está sim. Agradeço a palavra do amigo aí. Algum companheiro mais queira se manifestar?
ao senhor ali. Foi chegando depois? Agora vai ter duas enquanto o outro se inscreve. Senhor Tito Cavalli, da Convenção das Igrejas Independentes do Rio Grande do Sul. Por favor, seu Tito, está à disposição. Olá, boa tarde à mesa, boa tarde a todos os participantes dessa audiência. E queremos parabenizar pela iniciativa, sabendo que a assistência social, quando se fala de alimento, verdadeiramente é algo que move a sensibilidade, o coração de todos aqueles que, de uma forma ou outra, se preocupam com aquele que não tem um alimento na sua mesa, com aquele que passa fome, aquele que tem dificuldade. Mas, graças a Deus, Caxias do Sul tem sido um espelho, através desse programa, através da Fundação, que tem verdadeiramente feito o possível e o impossível para poder assistir crianças, e não somente crianças. Nossa experiência como igreja, onde nós fizemos parte do programa desde fevereiro deste ano, onde nós, na nossa comunidade, que é tão pequena, temos assim atendido a comunidade carente, algumas pessoas que temos cadastrado, aproximadamente 70 famílias, e essas famílias diariamente têm recebido uma assistência através da igreja, que a igreja, por si só, sempre foi uma assistência daquilo que o governo público, o poder público não consegue. Então, nós, por si só, temos na veia esse trabalho voluntário, onde é feito com muitas mãos, muitas pessoas, e onde temos assistido essa comunidade através de cestas básicas, roupas, calçados. E nós tínhamos uma grande preocupação, porque temos um trabalho de ressocialização, e esse trabalho de ressocialização, nós atendíamos muitas famílias que vêm, atendíamos e atendemos famílias que vêm a Caxias do Sul, por Caxias do Sul ser um polo industrial, ter a necessidade de muitas dessas famílias que vêm pai, mãe, filhos, em busca de emprego, em busca de uma oportunidade, e assim muitas dessas famílias vêm com seu dinheirinho contado. Esse dinheiro muitas vezes ficam num pensionato e acaba indo dinheiro, não conseguindo emprego, e essas famílias, muitas vezes, nós vimos elas nas ruas com as crianças, nas ruas catando na lata do lixo a comida, e esse trabalho se tornou merecedor de nós termos um olhar para isso, e através desse trabalho de ressocialização, através do programa, através da Fundação, nós estamos assistindo essas famílias todas as terças e todas as quartas-feiras. Então, eu venho aqui dizer que o projeto é louvável, ele já está dando certo, e sim, temos que olhar, e muitas coisas perante as dificuldades que as leis são impostas, eu creio que a gente tem que, nós estamos aqui para dar jeito, porque não podemos deixar que as questões, respeitando as questões técnicas, mas muitas vezes as questões técnicas não permitem que avançamos. Nós olhamos para Caxias, que é uma cidade grande, mas quantas cidades pequenas que talvez
não terão condição. E nós estamos aqui para firmar uma lei para que possa dar a condição. E eu quero deixar uma palavra, porque estamos convergindo com o mesmo propósito, e essa palavra está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muito obrigado. Obrigado. Cristina Fabian Gregoleto, diretora de Segurança Alimentar da Secretaria de Agricultura de Caxias do Sul. Bom, boa tarde a todos. Me chamo Cristina, sou diretora de Segurança Alimentar aqui no município da Secretaria da Agricultura. E dentro dos nossos programas da segurança alimentar nós temos o Banco de Alimentos. Então, a Elaine é uma antiga parceira, né? A gente trabalha junto há muito tempo. E a gente percebe a importância que esse programa tem na parceria do Banco de Alimentos também. A gente sabe da importância que essas instituições têm para o município de Caxias do Sul, né, e para a nossa sociedade. Então, a gente sempre fez um esforço muito grande dentro da nossa equipe de tentar diversificar e qualificar os alimentos que vão para as entidades. Mas, como a Elaine disse, alguns alimentos a gente não tem essa possibilidade, como, por exemplo, a carne. Então, esse programa ele vem para fazer essa complementação, é de extrema importância e alivia também o trabalho do Banco de Alimentos, né, que conta em garantir uma refeição a menos para aquela instituição. Então, tem instituições que nós atendemos que tem 5 refeições diárias, ou 2 ou 3, e uma delas está garantida através do Banco de Refeições Coletivas. Então, é um programa importante, sou nutricionista também, tive todas essas tuas preocupações no início do programa, né? Primeiro com a qualidade com que esse alimento chega e com que ele vai ser distribuído e também o impacto que isso vai ter naquela população que ele está atendendo, porque às vezes tu está servindo para uma criança uma alimentação de trabalhador que não tem a mesma adequação. Então, esse trabalho junto com as entidades, né, as instituições de ensino superior são extremamente importantes para garantir que isso traga saúde para quem está recebendo aquele alimento, né, e além de matar a fome, né, que é o primeiro passo e que é o mais importante, mas que também traga saúde para quem está recebendo esse alimento. Então, sim, são vários passos que têm que ser seguidos, que existe essa possibilidade e que é um programa que qualifica com certeza né, o trabalho que as instituições estão fazendo, e a gente sabe a dificuldade, né, quando a gente, junto com o Banco de Alimentos, nós trabalhamos também com o Programa de Aquisição de Alimentos, que é um recurso que vem do governo federal, e Caxias, ano após ano, vem diminuindo o recurso que vem recebendo do governo federal, e a gente vê o impacto que isso tem na instituição também, porque são vários alimentos que a gente não consegue mais adquirir do nosso agricultor e que não chega na mesa de quem precisa. Então, aí aquele recurso que poderia ser investido num profissional atendendo essas crianças, numa televisão, numa sala um pouco melhor, ele tem que ser garantido com o alimento. Então, essa rede toda ela é extremamente importante e eu acho que isso vai ser benéfico para o nosso estado como um todo, né? Então, parabenizo e espero que a gente tenha um sucesso muito grande nesse projeto no nosso estado. Obrigada. Obrigado pelas palavras, Cristina. Chamo agora, entrego a palavra a Rafael Perini, Centro Universitário FSG. Está lá, Rafael. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, parabenizar a iniciativa do deputado, trazer essa discussão no ambiente legislativo, né? Ouvindo as falas e as conversas e o próprio projeto, o nosso projeto aqui em Caxias, parabenizar o Poleta, a gente sabe da briga, da luta dele de anos aqui desse projeto. Não tem como não vir à mente o Jorge Furtado, de 89, o Ilha das Flores, que é um documentário, se quem não assistiu ainda, acho que recomendo assistir, ganhador de prêmio, até poucos anos aí, recentemente continua ganhando prêmios, que trata essa questão realmente da fome. Então, a evolução que tivemos, né, de 89, agora 2019, Ilha das Flores é um documentário que trata dos restos de comida numa ilha de Porto Alegre, que as pessoas sobreviviam, se alimentavam disso.
Então, não tem como fazer essa analogia num momento como esse, assistindo um projeto tão nobre como esse. Então, estou realmente aqui para parabenizar a iniciativa do deputado, sabendo dessa evolução que tivemos e que, para o futuro, certamente teremos uma redução muito grande na questão da fome. E aproveito também a ideia de trazer, acredito que já esteja em pauta, se não estiver, sugiro que se leve, que apareça na discussão a questão dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O segundo objetivo, número 2, é erradicar a fome e a agricultura sustentável. Então, a conexão desse projeto com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é um tema internacional, um tema nacional, desculpa, mas uma abrangência muito grande, isso pode permitir, inclusive aqui em Caxias, Poleto, sugiro que se faça essa análise, que tem verba, fundo perdido do Banco Internacional do BID, que pode estar, até a própria legislação, a própria lei está direcionando projetos ou formas de projetos que possam auxiliar na tomada de recursos para esse tipo de projeto. Então, existe isso é uma das metas da Agenda de 2030 que a ONU tem, que é a número 2 é erradicar a pobreza, a número 1 é erradicar a pobreza, a número 2 é acabar com a fome e pela agricultura sustentável, né? Então, sugiro, sim, então, como sugestão, por ser uma audiência pública, tratar esse tema, trazer o tema da ODS, da ONU, para ser uma forma de também poder fomentar esse trabalho todo aqui, que a gente sabe que tem custos, aqui a gente já viu custo de transporte, custo de aquisição de automóveis, de manutenção, de toda essa questão de armazenamento, e acredito que essa conexão com um tema nacional, um tema maior, um tema internacional, que são os objetivos do desenvolvimento sustentável, possa facilitar esse projeto. E outra coisa que também vale, talvez, a discussão que a gente já tem visto aqui, está aqui a Sirena, da SIC, a gente está vendo esse projeto, é um projeto que está funcionando numa cidade como Caxias, uma cidade industrial, uma cidade que tem um polo de empreendedorismo muito grande. É passar, sim, aqui o Poleto também representando a SIC, trazer o empresariado para essa discussão, trazer o poder privado, a iniciativa privada para essa discussão, nessa forma de colaboração. A gente vê hoje, nos estudos que a gente faz, eu faço parte do Comitê de Responsabilidade Social, sou doutorando da UCS aqui em Caxias, trabalho essas questões sociais, essa questão toda desses objetivos sociais da ONU. As empresas, cada vez mais, os negócios, a iniciativa privada, está assumindo esse papel para lidar com essas questões sociais. Então, sugiro as empresas fazendo parte também criando valor compartilhado. A gente tem várias empresas aqui e no estado todo, né, que podem colaborar com isso e fazer talvez essa composição junto com o poder público, que é o que a gente está esperando hoje, essa composição do público-privado, academia, essa hélices que a gente tem tanto falado hoje, essa hélice tripla, nisso também, né? Isso é uma inovação social, tem um futuro muito promissor nesse projeto. Então, para realmente colaborar com isso nesse projeto todo, que acho que tem tudo para ser aprovado, para seguir adiante e que vai valorizar e ajudar muita gente. Acho que era isso aí. Então, meu nome é Rafael, acho que me apresentei antes, né? Então, muito obrigado pela oportunidade, obrigado a todos e sucesso no seu projeto. Rafael, a tua ideia será muito bem aceita e muito obrigado por compartilhar. Chamo a palavra a Janaína da Silva, da Associação Criança Feliz e Consea, Caxias do Sul. Consea. Essa aqui é a primeira da lista. Boa tarde a todos. Eu me chamo Janaína, eu sou nutricionista da Associação Criança Feliz e conselheira e atualmente presidente do Consea de Caxias. Lisete, eu divido bastante a tua preocupação, porque quando eu ingressei lá na Associação Criança Feliz ano passado, lá em março, nós não recebíamos a doação da Fundação Caxias. A alimentação da associação era produzida pela entidade tanto de manhã quanto à tarde. Quando veio
informação. Então, quando a informação chegou para mim, né, de que nós, no turno da tarde, não iríamos mais produzir os alimentos, e sim apenas receber da Fundação Caxias, eu fiquei extremamente preocupada. Para ser bem honesta, eu não conhecia, tá, o Banco de Refeições Coletivas, e isso me deixou preocupada no sentido de como é que vai chegar esse alimento, qual é o transporte, que temperatura isso vai chegar. E como é que nós vamos estar distribuindo essa alimentação, qual é a qualidade dela, tá? De início, assim, foi um pouco complicado, até pela questão das gurias da cozinha, enfim, a gente teve que fazer capacitação, treinamento, para, enfim, fazer toda a logística que está prevista no contrato, né, que a Fundação Caxias fecha com a entidade. Então, atualmente, no turno da tarde, nós temos uma média de 120 crianças e adolescentes que recebem essa refeição, e praticamente, assim, o alimento chega em torno de 13h30 da tarde na entidade, mais ou menos, oscila bastante conforme está chovendo, se não está, enfim, né? Sempre é o mesmo motorista que nos entrega esse alimento, no caso o Matheus, ele está sempre uniformizado e de boné. Ele auxilia a retirada das cubas, que habitualmente elas estão em caixas térmicas, né? Quando esse alimento entra na cozinha, é aferido a temperatura e, concomitantemente, é retirado as amostras de todos os alimentos. Então, a auxiliar de cozinha tira a amostra e a cozinheira faz a aferição de temperaturas. Logo após esse processo, essas cubas já são deslocadas para o buffet quente. Tá? 4h da tarde é servido a pré-janta. Então, entre chegar e as crianças estarem iniciando a refeição é meia hora, mais ou menos. Na instituição que recebe também coleta as amostras? Sim, quando sim. Sai e quando chega? Sim. Nós coletamos todas as amostras. A temperatura, como rotina, eu criei uma planilha. Tá. Elas anotam na planilha qual é o alimento. Então, é batata, é arroz, é massa, é carne, é ovo, a temperatura. E depois eu passo a limpo para a planilha da Fundação Caxias, até como forma de revisão, já que eu não estou lá todos os dias, né? Então, na verdade, assim, hoje a entidade, ela acaba tendo um gasto bem menor do que tinha, era 50% a menos, né, de alimentos que a entidade precisaria produzir. No turno da tarde, a gente também oferta para as crianças, além das frutas e da salada que habitualmente vem pela Fundação Caxias, a gente sempre tem as frutas do Banco de Alimentos também e os vegetais que o Banco de Alimentos entrega também para nós. Então, nós temos uma alimentação bem variada em decorrência disso. Tá? Mais nesse sentido que eu gostaria de contribuir. E pensando na segurança alimentar, né, eu acredito que esse projeto ele é muito importante em nível de Estado. Nós aqui em Caxias estamos à frente nesse sentido, mas quando eu recebi o e-mail do convite de estar participando dessa audiência, eu fiquei bem contente disso estar em nível de Estado, essa discussão está acontecendo, e acredito que ela vai ter um grande enriquecimento junto da conferência semana que vem, né, que nós estaremos lá. É isso que eu ia te perguntar, então tu vai estar lá, então Sim. eu conto contigo para lançar esse tema também na Sim. conferência. Eu, né? a Cristina, que falou com vocês um pouco antes, nós vamos estar lá, e infelizmente é uma pena que essa conferência não teve o chamamento do governo, né? Mas acho que Mas de qualquer maneira, eu acredito que sendo realizada na Assembleia Legislativa já é um passo muito importante. Eu tenho uma boa notícia até em relação a isso, tá? Porque desde semana passada nós conseguimos uma aproximação muito boa com o governo do Estado. Nós estamos agora com uma sede provisória lá dentro da Secretaria do Trabalho e Assistência Social para organizar a conferência. Então, é bastante possível que, se não for chamado, vai só por questões de trâmites legais. Mas acredito que, inclusive, o governador vai conseguir convocar ainda a conferência. Então,
é uma bela notícia, né? Desde semana passada nós estamos lá dentro e eles estão nos auxiliando. Ótimo. Então, é uma boa notícia. E, assim, fico muito feliz e obrigado pelos esclarecimentos, né? Porque, eu digo, no fim, eu venho como nutricionista, digo, pelo Conselho feliz pela questão do aproveitamento, mas eu também tenho que fazer a fala como a GAN, como nutricionista, das preocupações, né? E aí eu fico a chata, que parece que estou botando água fria aqui numa coisa tão maravilhosa, né? E não, é realmente só questões de esclarecimentos, né? E isso, muito obrigado, né, pela contribuição de vocês todos e, né, já a Sirena que me explicou antes, porque isso acalma bastante as nossas preocupações e vê, como eu te disse, vê realmente que é viável, né? Que é possível. E muito obrigada. Obrigado e te aguardo lá, então. Tchau, obrigada. Obrigado. Chamo então Euclides Sirena, vice-presidente da Fundação Caxias. Companheiro de casa. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentando o Luiz Marenco, cumprimento toda a diretoria desta mesa, meu presidente Paulo Poleto. Transmitir assim para vocês, claro, nós poderíamos aqui ficar falando um longo período, porém a gente tem sempre que ficar atento das necessidades do seu povo, a necessidade que a cidade tem, para que a gente não pague mais caro lá na frente depois. A gente começou Caxias do Sul, a Fundação Caxias, juntamente com a sua parceria, com a Câmara de Vereadores, que sempre foi muito parceira em todos os momentos, sempre que se levantou alguma necessidade, sempre foi a primeira a puxar à frente de todo esse segmento, de aprovar realmente a lei. A gente começa a fazer, mas a gente precisa da lei também. Então, foi muito assim louvável a presença de todas essas pessoas. A gente começou o Banco de Alimentos porque a gente sentia que tinha muito alimento na nossa agricultura, existia muito desperdício na nossa ceasa e muitas pessoas pedindo embaixo de sinaleiras. Há alguma coisa que está na contramão do nosso dia a dia quando a gente percebe esse tipo de coisa. Então, a Fundação Caxias, percebendo isso, juntamente com parcerias depois, Prefeitura, e Lions, e Rotary, e vamos em frente, a gente conseguiu fazer com que a gente levasse essa comida até as entidades passam a cuidar das pessoas que estão pedindo, para que, além de estar pedindo, ainda causando danos à sociedade, porque a fome é a fome, vocês bem foram felizes nas suas colocações, porque quando as pessoas estão saciadas, nós temos até o direito de cobrar. Agora, quando a barriga está vazia, a gente vai cobrar o quê? O que você vai cobrar? Então, acho assim que está dentro do nosso espírito, primeiro, alimentar as pessoas, segundo, capacitá-las para que elas ingressem outra vez na sua origem de trabalho, auxiliá-las para que elas retornem e resgatem sua autoestima e possam de novo voltar, porque elas estão de barriga cheia, então facilita mais todo esse processo. Porém, o Banco de Alimentos não conseguindo atender mais todas essas demandas, ele então, juntamente com a comunidade de novo e Fundação Caxias, a gente inicia o Banco de Refeições Coletivas. Se iniciou primeiro sem a lei, mas a Câmara de Vereadores de novo, Prefeitura, e nos auxiliou muito e a gente caminhou também, não foi tão fácil, mas a gente chegou lá. E hoje é lei em Caxias do Sul. Vocês conseguem imaginar hoje, se nós não tivéssemos esse aproveitamento dos excedentes das nossas cozinhas, e muitas ainda nós não conseguimos chegar lá, o que seria dessas pessoas aposentadas que mal e mal conseguem comprar os medicamentos deles? O que eles fariam sem alimentação? Tem o remédio, mas não tem alimentação. Eu tenho que fazer uma escolha. Compro o remédio ou compro comida? O que eu faço? O que eu faço? Então, nós temos dois pontos. Uma, que a comida, através do Banco de Alimentos, está chegando lá nas entidades, temos voluntários que realizam lá a alimentação, convocam as pessoas de suas necessidades e fazem sua refeição em determinados locais, e outros, então, fazem na sua própria entidade. Então, já temos um alcance chegando por lá, conforme o nosso colega falou. Que bom que a gente conseguisse chegar comida para todas essas pessoas. É uma caminhada. E que bom que o Estado vem junto, e eu tenho certeza que essa lei vai ser aprovada, porque ela tem dado certo. Nós já fazemos 6 anos que a gente está fazendo em Caxias do Sul, graças ao bom Deus, tudo em ordem, todos satisfeitos, e que bom que mais pessoas venham fazer isso.
Então eu venho pedir assim, encarecidamente, para que essa lei passe. Nós temos nosso vizinho Farroupilha. Eu fui transmitir a eles como é que era o procedimento da alimentação que estávamos fazendo em Caxias do Sul. Muitos entusiasmados eles ficaram com isso. Muito entusiasmados, porém, esbararam na lei. E nós temos muitas cozinhas industriais que estão em Farroupilha que exercem suas funções em Caxias do Sul. Porém, eles querem nos doar o alimento, mas, porém, eles não estão com a lei na mão. Então, assim, o quanto antes nós puder aprovar isso, nós temos necessidade aqui. Além disso, hoje a gente está conseguindo, claro, tem toda uma estrutura por trás disso de como chegar à alimentação na entidade. A entidade não tem balcão térmico ou hot box, a entidade não tem pratos, a entidade não tem garfo. Isso tudo a nossa comunidade nos doa. A comunidade é muito participativa nisso. É muito, assim, atenta no momento. Por quê? Porque está dando resultado. A gente percebe quando as crianças estão brincando de verdade, quando as crianças estão estudando e quando você percebe eles chegando em casa contentes. A gente percebe nitidamente. Então, ninguém se nega de realmente fazer a sua contribuição. Nós hoje só temos uma deficiência. Como a gente tem que seguir a lei, e é o nosso propósito seguir a lei, a gente precisa pagar um transporte. E aí nós esbaramos porque a gente vive de pessoas, a gente vive de parceria da prefeitura, a gente vive de pessoas anônimas, a gente vive de sindicatos, a gente vive sempre passando o chapéu para que a gente possa chegar com mais comida nessas entidades. Vocês viram o depoimento das pessoas que estão aqui, a satisfação que há com eles, porém, nós gostaríamos e temos condições para avançar todo esse sinal, porém nos falta dinheiro, vamos falar assim, reais, para pagar esse transporte que tem que ser devidamente habilitado. Habilitado para que chegue lá nas entidades com segurança. Então, assim, é um pedido que eu venho fazendo para vocês. Nós temos hoje empresas querendo doar, nós temos entidades precisando de alimentos, porém, os braços não alcançam em todas essas pontas. E principalmente no período em que a gente está atravessando, se sabe, na crise das necessidades que todas as empresas passam, então fica difícil para elas fazerem também a sua contribuição. E nós ficamos à mercê desse cenário. E, ao mesmo tempo, comida sendo jogada no lixo. Comida que foi feita pelas nossas profissionais, gente, vamos valorizar mais as nossas nutricionistas, elas fazem isso com tanto carinho, como que se estivesse fazendo para os filhos dela, uma comida balanceada, uma comida perfeita, e ela se sente frustrada quando vê que essa comida tem que ir fora. Ela se sente frustrada, imagine nós, imagine quem está passando fome, como é que ele se sente? Como é que ele se sente? E aí vem uma pergunta, o que nós queremos deixar? Qual é o legado que nós queremos deixar para essa cidade? Qual é o legado que nós queremos deixar para o Estado? O que nós queremos? Eu acho que cada um de nós tem que dar de volta, pelo mínimo, aquilo que está consumindo da natureza. É o mínimo que cada cidadão, cada ser humano tem que fazer. E agradecer de fundo do coração, porque se a gente está onde está, é porque a gente tem muitos parceiros. A gente não está sozinha, a Fundação Caxias não está sozinha, tem muita gente nos ajudando. Claro, alguém puxa a frente e o restante vem. O restante vem. Nós temos uma Câmara de Vereadores assim que é incansável de aprovar leis, de aprovar isso, de aprovar aquilo, nos ajudar, faz isso, faz aquilo. Então, assim, hoje, eu como ser humano, eu só posso dizer uma coisa, gratidão por tudo aquilo que nos permitam para que a gente faça. Eu posso dizer para vocês que eu durmo bem. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Silene. Entregar a palavra para o vereador Felipe Gremmelmaier. Acertei, não? Gremmelmaier. MNB do Grêmio. Meu time. Banquinho do vereador. Só para continuar na brincadeira, então eu lembro do Caxias, o Grenamaier. Isso. Deputado, primeiramente, uma boa tarde a todas, boa tarde a todos. E eu considero esse projeto, e acho que vale a pena fazer um histórico, se eu me permite, um breve histórico, porque eu acredito que o ponto fundamental de chegar onde nós chegamos hoje com relação à Fundação Caxias e
e ao Banco de Refeições Coletivas foi o Banco de Alimentos. A partir daí, em 2005, toda uma rede começa a se organizar, a se estruturar, a pensar positivamente nesse sentido em Caxias do Sul. E eu acredito que tem alguns pontos que são extremamente relevantes para que esse projeto possa dar certo em toda a cidade do estado do Rio Grande do Sul. É óbvio que a preocupação com as nutricionistas, e todo mundo teve essa preocupação aqui em Caxias também, e o trabalho de vocês deve ser reconhecido, é extremamente relevante e importante para dar tranquilidade para que esse projeto siga à frente, mas é extremamente importante a rede de proteção alimentar do município funcionar. Nada vai funcionar de forma isolada e nada vai funcionar de forma sozinha. Eu me lembro que em 2005, até anotei alguns pontos aqui, muita gente que está aqui trabalhou no município desde 2005, são servidores públicos, mas a rede de proteção alimentar na cidade de Caxias do Sul, ela funciona e funciona muito bem, porque todo mundo trabalha de forma harmônica. Eu tive a grata satisfação de participar por quase 2 anos do Conselho de Segurança Alimentar, e é um conselho que funciona e funciona muito bem. Tem debates extremamente qualificados dentro das reuniões do Conselho e que ajudam na valorização de projetos como esse. Caxias, em 2005, tinha entre os seus eixos de políticas públicas o eixo da política alimentar. E aí se trabalhava a questão da segurança alimentar, as hortas comunitárias, o banco de alimentos, por óbvio, a distribuição desses alimentos, como eram feitas. Tinha uma parceria com o Mesa Brasil do SESC, que funcionava muito bem. A compra direta através da Secretaria da Agricultura dos agricultores aqui de Caxias do Sul, que é a segunda cidade que mais fornece hortifrutigranjeiros para a Ceasa do estado do Rio Grande do Sul. Então, muita coisa ficava por aqui também. O sábado solidário, no segundo sábado de cada mês, as entidades iam para os mercados da cidade arrecadar alimentos de quem entrava para comprar. Isso também ajudou nessa rede toda. As cozinhas comunitárias aqui em Caxias do Sul fizeram um trabalho espetacular também. Então, fora as capacitações, né, que a cidade faz e fazia para essas mais variadas entidades poderem trabalhar com a alimentação de uma forma séria, de uma forma organizada. Então, fazendo esse breve histórico, esse relato de tudo que começou lá em 2005 e amadureceu para chegar nesse ponto de hoje, e a dificuldade de tu provar de que a comida que vai chegar na mesa dessas entidades, ela é tão boa quanto a que é servida no restaurante, ou no restaurante do hospital, ou na empresa, demorou para provar isso. Mas hoje está extremamente comprovado aqui, as nutricionistas que me antecederam, eu não tenho dúvida nenhuma que sabem a qualidade e a importância que isso tem para o social de Caxias, para o social de Caxias do Sul. Então, não adianta uma cidade simplesmente ter a lei e não ter uma rede de proteção alimentar que vai funcionar, porque precisa disso. As entidades têm que se conversar. E aí eu vou valorizar o trabalho da Fundação Caxias, independentemente do poder público. Tem que funcionar independentemente do poder público. A gente nunca sabe quem vai assumir a prefeitura de uma cidade. E aí as pessoas não podem pagar esse preço. Então o trabalho deve continuar. Se em Caxias começou em 2005 e vem até hoje, é porque hoje tem à frente uma entidade que é a Fundação Caxias, uma entidade que tem 50 anos e que é organizada e gerida por pessoas sérias e que fazem o trabalho acontecer e aumentam esse trabalho, inclusive. Tanto que nós fomos procurados esse ano pelo Poleto e apresentamos aqui na Câmara o projeto de lei que agregou os restaurantes dos hospitais na lei. E todo o questionamento, eu fui o relator do projeto, para minha satisfação, todos os questionamentos que a gente recebeu da imprensa, e o Poleto sabe, era a seguinte pergunta: tá, mas é a comida do hospital? Eu disse: qual é o preconceito com o hospital? Servem coisa estragada para quem está doente? Ou é uma alimentação ainda mais bem cuidada porque a pessoa que está lá precisa de algo balanceado? É a inversão do fato. Não é porque está no hospital que vai ser pior. Ao contrário, acho que tem que estar até muito mais supervisionada, porque tu não pode servir qualquer coisa dentro do hospital. Então, gente, para ter a evolução, tu precisa quebrar preconceitos. E aí tu precisa mudar a cultura da sociedade. E as pessoas têm que entender que isso vai fazer bem para quem não tem. Então, deputado, é a minha singela colaboração aqui, mas eu acho que o Conselho de Segurança Alimentar dos municípios deve funcionar.
o poder público tem que ter a coragem de abraçar e entender que precisa enfrentar as dificuldades, e tem que ter uma entidade que vai gerir tudo isso e fazer o entrelaçamento entre as mais variadas entidades, empresas, hospitais, enfim, tudo aquilo que a lei vai prever logo ali na frente. Senão, infelizmente, vai ser só mais uma lei dentro de um município que não vai ter solução nenhuma. Inclusive, se eu puder dar um conselho, que levem a Fundação Caxias para falar numa das reuniões lá na Assembleia, inclusive, acho que nas reuniões do Conselho Estadual e das entidades dos municípios, principalmente dos municípios maiores, né, que tem uma separação muito grande de entidades, que eles possam, através da Fundação Caxias, que é quem dá a sequência no município hoje, fazer essa fala. Então, minha singela colaboração, e era isso, muito obrigado. Muito obrigado, vereador Felipe, pelas palavras. Agora, o vereador Maurício Flores, presidente do PDT aqui de Caxias do Sul. Desculpa a correção, não o vereador, presidente do PDT. Quem sabe, futuramente, daí sim. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a mesa em nome do nosso deputado Luiz Marenco, o nosso vereador também do PDT, o Ricardo Daneluz, o Paulo Poleto, presidente da Fundação Caxias, e o Sirena, e as Elaine da ENCA e a Elisete da AGAN, né? Isso. Aqui. Tu botou certo. Eu gostaria de, como a pessoa que assistiu muito, né, e dizer o quanto foi importante olhar de fora e o panorama da importância desse projeto. Esse projeto que começou, ou talvez o Paulo pode me corrigir se eu estiver errado, começou no governo do nosso ex-prefeito Alceu Barbosa Velho, no ano de 2013, aqui em Caxias do Sul, né? Na legislatura passada ainda. E esse projeto é um projeto, o vereador Felipe aí confirma, e que teve vários aqui em Caxias, teve vários pontos em que ele foi trabalhado e muito bem trabalhado como gestão municipal. Então, quando o vereador Felipe ele fala que deve-se haver uma gestão preocupada com o que a Elisete falou, toda a questão do condicionamento, mas também preocupada do que a Elaine nos trouxe, que é trabalhar a questão da fome, realmente projetos que nem este, que é um projeto grandioso, que é um projeto muito maior do que apenas trabalhar infraestrutura. É um projeto, Paulo, muito maior. O que vocês fazem é um projeto muito maior. O que vocês fazem na Fundação é muito mais do que trabalhar somente infraestrutura. É trabalhar com a saúde das pessoas e trabalhar com o futuro das nossas crianças. Deputado Marenco, por fim, eu gostaria de te pedir que trabalhe em cima desse projeto para que ele seja aprovado por Caxias. Trabalhe em cima desse projeto para que ele seja aprovado pelos que aqui se envolvem através da Fundação Caxias, mas também trabalhe principalmente, deputado, para que as outras cidades desse estado conheçam o grandioso trabalho que é feito nessa cidade. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Vou chamar o colega tu agora. Karen Margotti, do curso de nutrição da UX. Boa tarde a todos, boa tarde aos membros da mesa. Gostaria primeiramente, como professora do curso de nutrição aqui da UX, de parabenizar pela iniciativa, pelo projeto e referenciar a importância desse projeto para a segurança alimentar da população e também para o meio acadêmico. Eu penso que no projeto dá para dar uma ênfase muito grande da inserção das academias, das instituições de ensino como parceiras.
Como o senhor Paulo falou, né, nós aqui do curso de nutrição, além dos estágios obrigatórios, nas unidades de alimentação e nutrição, também nas escolas, nós temos o projeto Nutriação, que trabalha, né, com ações extensionistas de educação nutricional, educação alimentar, avaliação antropométrica, acompanhamento dessas crianças de diferentes faixas etárias, de grupos, de idosos. São várias instituições que nós trabalhamos também com o projeto Nutriação, não só em Caxias, mas também em Bento Gonçalves e em Canela, onde nós temos o nosso curso. E eu acredito que as instituições de ensino, principalmente aquelas que têm o curso de nutrição, com certeza vão ser parceiras muito fortes desse projeto, né, porque é um meio de nós podermos fazer tanto as ações de extensão quanto de pesquisa, colaborando, mostrando a ênfase e o resultado positivo que eu tenho certeza que esse projeto trará, né, na questão do estado nutricional, principalmente pensando na população infantil. E trazendo uma vivência que eu tive no tempo que eu trabalhei em Santa Maria, eu fui docente da Universidade Franciscana lá no curso de nutrição e eu coordenei Pró-Saúde e Pet Saúde. Quando nós levávamos alguma ideia de projetos, né, muito englobava o município de Santa Maria. E passava, né, pela aprovação de secretários da saúde de outros municípios e a grande fala que se tinha, mas quando vai abarcar o nosso município? E Santa Maria fica fácil de desenvolver porque tem as universidades, né? Se caso surja esse tipo de questionamento, eu estava pensando e por isso que eu pedi a palavra, mas Caxias do Sul tem as instituições de ensino, então tem mais braços para fazer atuação. Independente do município ter ou não uma universidade, o que eu penso que pode ser feito, até como eu trabalhei em Secretaria de Saúde em Gramado Xavier, como sempre há as reuniões mensais na Regional de Saúde, normalmente a Regional de Saúde é numa cidade polo, onde, na sua maioria, tem universidade, e grande parte das universidades tem o curso de nutrição, a maioria. O que pode ser feito de parceria é o curso de nutrição participar dessas reuniões, mensalmente ou de forma bimestral, relembrando e capacitando os nutricionistas, elaborando um protocolo padrão para que seja seguido em todos os municípios. Então, os nutricionistas, os docentes das instituições de ensino, junto com os acadêmicos, podem estar capacitando esses nutricionistas, fazendo da rede. Isso, fazendo um protocolo único para ser empregado em todos os municípios, na questão da higiene, na questão de temperatura, entre outros assuntos que podem ser abarcados em forma conjunta com as instituições. Então, assim, os municípios que não têm uma instituição de ensino também vão estar abraçados pelas instituições de ensino e a gente pode estar colaborando dessa forma. E, mais uma vez, muito obrigada pelo privilégio de estar aqui representando o curso de nutrição e pela iniciativa. Parabéns. Obrigada. Obrigada, colega, também. Obrigado. Com a palavra, então, Marcelo de Gregory, representante do nosso colega lá, Nereu Carteiro, aqui de Caxias do Sul. Boa tarde a todos. Um abraço, deputado Neri, a ti, Marenco, a toda a mesa. O deputado Neri é um entusiasta do projeto do nosso banco de refeições coletivas. Acompanhou a legislatura passada a concepção do projeto, esteve junto nessa casa debatendo esses aspectos que tangem o projeto hoje, e é um orgulho para a gente hoje poder dizer que Caxias tem esse projeto que é referência, né? A gente surgiu lá em 2005 com o Banco de Alimentos, como o vereador Felipe trouxe, e foi crescendo nesse sentido. Hoje a gente tem mais de 850 refeições dia, são 16 entidades ainda, Paulo, 16? Então, já estamos em 16 entidades e podendo crescer ainda mais. O deputado Neri é membro da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, então a gente coloca o nosso mandato também, Marenco, à disposição para auxiliar no que for preciso, passar esse projeto pela comissão e levar a plenário para poder, enfim, trazer essas considerações que foram levadas aqui também e reforçar isso para que Caxias, como seu exemplo, possa ser levado para todo o Estado. Um abraço, deputado Neri, e o que precisar, o nosso mandato está à disposição. Muito obrigado. Será importante o apoio do Neri, até para ele conhecer bem a fundo esse projeto, né? Bom, eu só tenho a agradecer o dia de hoje. Muito eu aprendi com vocês, porque eu tinha uma ideia do projeto, mas convivendo com as explanações, com a tua opinião, a ti, que é a outra ponta onde recebe tudo e nos confidenciou como recebe esse alimento. Então nós podemos ver, né, Ilane, que esse projeto é positivo
que esse projeto dá certo, né? É uma ideia que partiu já há alguns anos. Sei do esforço, Paulo, o esforço que vocês têm a respeito que isso se torne realidade para todo o Estado. Agradeço aos colegas do Legislativo Municipal por sempre terem apoiado um projeto como esse, porque a partir daí chegou ao conhecimento que existia um projeto tão grande a nós. Começou com vocês. E agora o Rio Grande, se Deus quiser, como falou nosso amigo, juntamente com o Neri, com outros colegas nossos lá, que esse projeto seja aprovado e nós podemos mostrar para o país que o Rio Grande do Sul está atento à fome. A fome é grande e o nosso Estado vai mostrar. Nós queremos matar a fome. Pode fazer igual a nós. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês por me ensinarem muito nessa tarde. E eu entrego a palavra, encaminho a palavra a todos vocês para nos despedirmos aqui. E agradeço a todos os amigos que estão aqui presentes, que atenderam o chamado. Grande ideia do Rafael Perini. Já vi que o seu Dilson te procurou ali, te entregou um cartão para nós falarmos sobre esse assunto. Muito obrigado a todos que contribuíram e compartilharam conosco. Eu agradeço por nos prestigiarem, né, nesse momento, dar-nos a palavra e de dizer, por final, da satisfação que nós, como membros da Fundação Caxias, estamos nesse momento bem contagiados, né? Porque não nasce de uma brincadeira, nasce de um caminho sério, de uma pisada em que nós não podíamos errar. E nós damos uma primeira pisada lá em 2005, 2004, e graças a Deus estamos chegando hoje uma situação mais madura, mais consciente, sabendo do nosso caminhar certo e acreditando de que, vamos falar em alegrias, né? Que sempre quando se está a serviço, a alegria sempre é maior. Que a gente possa buscar essa alegria, vendo que outros irmãos do Estado podem também usufruir de uma lei que deixa de encaminhar para o lixo, né, alimento muito bom e salutar. Então, desejo, Marenco, que a Assembleia Legislativa, no teu comando, dessa comissão, possa, de fato, acontecer como lei estadual e a gente possa confabular, trocar ideias com os outros municípios, ou no mínimo os próximos, mais próximos, para que a gente junte esforços para que aconteça esse projeto para mais longe. Vai dar certo. Não sei se a Elisete, a Elaine gostariam de dar uma palavra final. Sim, eu gostaria principalmente de agradecer, né? Porque, como eu disse, eu vim cheia de preocupações e estou saindo cheia de luz aqui, né? Com a felicidade, principalmente das minhas colegas que trouxeram, né? Que havia essas preocupações também e que elas são possíveis de serem resolvidas e que isso é viável e nos deixa muito felizes, porque ninguém aceita isso, né? De que uma comida boa está indo fora enquanto a gente está passando fome, né? Então, realmente, tanto como Conceia como a GAN, estou muito feliz de ter participado hoje aqui, de conhecer um pouco melhor como funciona esse projeto, né? Mais os detalhes. E acredito, sim, que vai ser muito importante no momento em que esse projeto passe lá, que vai haver a questão da regulamentação, né? Que todo esse pessoal daqui nos auxilie na formação lá de um grupo de trabalho para regulamentação, né? Principalmente as nutricionistas que participam aqui, que possam nos auxiliar a fazer a regulamentação dessas questões técnicas lá, né? E com certeza vamos tocar isso em frente, né? Certamente. Com o apoio da GAN, com certeza. Todos juntos. Bom,
Eu quero agradecer novamente à Fundação Caxias, as pessoas que participam dela, porque vocês fazem a diferença na vida das crianças e das pessoas. E, assim, as pessoas agradecem muito se esse projeto der certo. O ser humano agradece muito. E vai dar certo. Vai dar certo. Certamente. Eu quero agradecer a todos os amigos de Caxias, ao Banco de Refeições Coletivas, Fundação Caxias. Muito obrigado por chegar até nós essa ideia. Antes, caminhavam vocês de Caxias, agora vão caminhar todos juntos, né? Com muita luz, tudo dará certo. Não havendo ninguém mais que queira fazer uso da palavra, declaro encerrada esta audiência pública, agradecendo a presença dos convidados e de todos presentes aqui. Muito obrigado.